Você fica bem informado com a equipe de reportagem da TVE e da Rádio Espírito Santo. Lembrando que você nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira no canal 2.1 da sua televisão e nos 1160 AM do seu rádio e também nas redes sociais no Facebook da TVE e da Rádio Espírito Santo. E começando o Giro TVE de hoje, chamando os destaques da Verônica Salazar, na nossa redação aqui na TVE. Boa noite, Verônica. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. O município de Vitória agora conta com leitos de campanha. Vamos mostrar os detalhes daqui a pouco. E tem os destaques da coletiva de imprensa realizada pelo governador Renato Casagrande, que terminou também agora há pouco, Lucas. É isso, Verônica. Lembrando que tivemos novas medidas que daqui a pouco você vai acompanhar com a Verônica aqui no Giro TVE. Na tarde de hoje, a Secretaria de Estado da Saúde, a SESA, informou que o secretário de Estado da Saúde, Nécio Fernandes, iniciou isolamento domiciliar após apresentar sintomas gripais leves nos últimos 3 dias. Nécio está em casa, sem febre e, por não reunir sintomas mais graves, não realizou o teste para a Covid-19 até o momento. Diante da situação, a equipe do gabinete está sendo monitorada e, caso ele apresente sintomas, será seguido o protocolo de testagem para a Covid-19. A Secretaria destaca que o secretário está cumprindo normalmente a agenda de trabalho de forma remota. E várias cidades do mundo têm sido palco de uma série de manifestações contra o racismo, motivadas pelo assassinato do negro norte-americano George Floyd por um policial. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a população negra ainda enfrenta uma série de dificuldades para sobreviver com respeito e dignidade. Os protestos contra o racismo estão eclodindo em todo o mundo. A tensão racial aumentou após o assassinato do ex-segurança negro George Floyd. Ele morreu depois de ter sido imobilizado com violência por um policial na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Uma autópsia particular feita a pedido da família revelou que George Floyd morreu por asfixia. A partir daí, uma onda de protestos tomou conta de Minneapolis e se espalhou por várias cidades norte-americanas, com confrontos entre manifestantes e policiais. As manifestações contra o racismo também acontecem em outros países. Aqui no Brasil, a primeira foi em Curitiba, onde os manifestantes, além de protestarem contra a morte de George Floyd, também lembraram o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco em 2018. Além do preconceito, da violência policial e da exclusão social, os negros brasileiros ainda enfrentam um outro drama. São eles as maiores vítimas da pandemia do novo coronavírus. O inquérito sorológico de testagem para a Covid-19 realizado no estado revelou que 70% dos infectados são negros. Um estudo da PUC-Rio, com base em dados do Ministério da Saúde, também revela que o número de negros mortos pela pandemia é 17% maior do que o de brancos. Outra pesquisa, feita pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES, aponta que morrem mais negros do que brancos pela Covid-19 no Espírito Santo. Os índices de pessoas infectadas brancas e o índice de pessoas infectadas negras apresentam taxas muito próximas. Existe uma proximidade muito expressiva, uma diferença de 3, 4, 5%. Entretanto, quando nós analisamos os índices de óbitos, existe uma desigualdade abissal, né? Essa diferença de 3, 5% em algumas categorias de brancos e negros salta para uma margem de 20%, 25% e até 30% em algumas análises que foram realizadas. Outro dado que chama atenção na pesquisa da UFES é que 77% das mulheres negras que contraem a Covid-19 vão a óbito. E para falar sobre a necessidade de mais políticas autoafirmativas e sociais para negros, evitando assim as tensões raciais e uma série de outros problemas, a repórter Alessandra Bruno conversou com o pró-reitor da UFES e pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Afro-Brasileiros, Gustavo Ford.
Além de ocupar a pró-reitoria de assuntos estudantis da UFES, Gustavo Ford também é professor do Centro de Educação e um dos pesquisadores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade. Professor, vamos começar falando sobre a onda de protestos que está acontecendo nos Estados Unidos e também no Brasil contra a morte de George Floyd por um policial. Isso, essa situação que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, ela não é nova. Desde os anos 70, os negros norte-americanos, eles estão bastante organizados, porque o que acontece hoje é resultado de um intenso crescimento, da violência racial naquele país, que encontra também bastante diálogo com aquilo que acontece aqui no nosso país, ou seja, a violência racial tem provocado uma reação proporcional dos grupos negros. Você acredita que essa onda de protestos pode trazer uma retomada da consciência por parte da população? É o que nós esperamos. O que nós esperamos é que toda essa onda de manifestações e de protestos possa trazer à tona, essa problemática racial, mas que, sobretudo, possa reeducar brancos para a problemática do racismo, E é fundamental também que não só reeducar as pessoas, mas que nós possamos reorganizar a sociedade, reorganizar as instituições e reorganizar o modo como o próprio Estado, ele foi pensado. Existe um tipo de racismo estrutural que organiza o modo como nós pensamos e produzimos a economia, um tipo de racismo estrutural que dá corpo ao direito, que dá corpo à saúde, que dá corpo à educação. E nesse racismo que estrutura a sociedade, também estão as instituições. E as próprias instituições, tanto norte-americanas quanto as brasileiras também, estão operadas por um racismo institucional. Então, espera-se sim que essas manifestações possam contribuir fortemente para que novas medidas sejam tomadas pelo Estado e pelas instituições. E as políticas afirmativas que existem? Em nossa última década, um dos grandes avanços que a sociedade brasileira alcançou foi o início de uma implementação de um conjunto de políticas afirmativas, ou de políticas compensatórias, ou de políticas reparatórias, cujo princípio é o Estado estar reconhecendo que, historicamente, a população negra foi empobrecida, foi expropriada de todos os bens e serviços e que é necessário um tratamento diferenciado. Então, as políticas de ações afirmativas, sem dúvida alguma, têm contribuído para que a nossa sociedade se torne melhor e que, sobretudo, corrija com ética séculos de injustiça que a população negra tem sofrendo em nosso país. E os coletivos? Qual a importância dos coletivos dentro de todo esse contexto? E os coletivos, os grupos organizados, eles têm exercido desde sempre um importante protagonismo. Nós costumamos dizer que a questão racial no Brasil, ela se mistura com a própria história de formação do Brasil. Então, desde o período do Brasil Império, Brasil Colônia, Brasil República, durante o Brasil República, sempre foi muito presente essa resistência negra. Em um determinado período, foi na forma de quilombos, insurreições, mas no período republicano nós tivemos os clubes negros, as agremiações, a imprensa negra, mais recentemente os movimentos negros organizados e agora, na nossa atualidade, nós temos também um outro sujeito coletivo, que são os coletivos. Então, os coletivos, sem sombra de dúvida, têm contribuído fortemente para se produzir uma nova narrativa, mas, sobretudo, contribuindo na formulação de propostas para as instituições e para os estados e municípios. Bom, nós estamos dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, que até bem pouco tempo era muito pouco frequentado por negros. Com as cotas, essa realidade mudou? Quem frequentou a nossa Universidade Federal do Espírito Santo nos anos 80, nos anos 90, até início dos anos 2000,
e se frequentar hoje, é nítida a diferença. As políticas de cotas, as políticas de ações afirmativas têm proporcionado, né, a democratização do acesso ao ensino superior. Hoje, um conjunto de grupos sociais que historicamente não estavam presentes ou que estavam presentes de maneira muito tímida, né, hoje esses grupos começam a ter acesso à universidade. Bom, quem ganha com isso? Toda a sociedade. A nossa universidade e tantas outras têm tido oportunidade agora, com esses novos corpos que trazem novos referenciais culturais, que trazem novas subjetividades, têm proporcionado novos temas de interesse de pesquisa, novos núcleos de pesquisa, aquisição de novas referências bibliográficas, produção de novos conhecimentos, que é extremamente benéfico, mas sobretudo necessário para a sociedade do Espírito Santo. Nós estamos numa pandemia e saiu uma pesquisa que o negro é o mais atingido, né? E você fez também uma anterior a essa, que já pontuou isso, né? Você acredita que precisa mudar para essa realidade não acontecer? A nossa pesquisa, particularmente, foi publicada há 30 dias atrás e tantos outros estudos já foram realizados, afirmando que existe uma forte tendência no crescimento na taxa de mortalidade da população negra. Uma forte tendência de crescimento na taxa de infecção da população negra. Os dados são alarmantes. Há uma desigualdade abissal entre os índices de infectados de brancos e de negros. Há uma desigualdade gritante entre o número de mortes de brancos e de negros. E o que você sugere que seja feito, então, para mudar isso? A inclusão de pesquisadores do campo das relações étnico-raciais e, em especial, pesquisadores no campo da saúde da população negra, para que, diante dos indicadores produzidos, Estado e municípios possam formular ações e estratégias de diagnóstico, mas, sobretudo, de prevenção e de enfrentamento a esses impactos. Então tá aí a entrevista e assim vamos encerrando o primeiro bloco do Giro TVE desta sexta-feira. Daqui a pouquinho voltamos. Na Central dos Bombeiros, doutora Júnia atende um dos 10.000 chamados recebidos diariamente só na capital de São Paulo. Um adolescente se chocou com sua moto contra um poste. Um descarrilamento de trens mobiliza a cidade. E os dramas e desafios de quem tem como missão salvar vidas. Deixa eu ver se tem pulso, peraí. A gente quer ser muito bom. A gente treina para ser muito bom, porque você vai tentar resolver quando chegar lá. A visão infantil sobre as religiões praticadas no Brasil é o ponto de partida da série O Olhar que Vem de Dentro. O documentário, com 3 episódios, mostra as vivências espirituais nas regiões do país e a riqueza da religiosidade brasileira. O Olhar que Vem de Dentro, todo sábado, 13h. Horário alternativo domingo, 12h30. Aqui na TVE. Estamos de volta com mais um bloco do Giro TV nesta sexta-feira e você pode participar com a gente mandando para cá sua mensagem pelas redes sociais da TVE e da Rádio Espírito Santo e também no nosso WhatsApp no 999 43 5574 999 43
5574 e mais cedo, como você acompanhou aqui na TVE, o governador do estado, Renato Casagrande, deu uma entrevista coletiva atualizando o mapa de risco dos municípios aqui do estado, que é a avaliação feita pelo governo para determinar as políticas a serem aplicadas nas cidades. Quem acompanhou a coletiva e tem as informações é a Verônica Salazar. Pois é, a coletiva foi por videoconferência, diretamente da casa do governador, de onde ele se recupera, né, pela infecção causada pelo novo coronavírus. É exatamente isso, Lucas. Ele apresentou uma nova matriz de risco, né, que classifica aí os municípios e leva em consideração algumas questões, né? A taxa de pessoas contaminadas, a letalidade dessa doença que incide nesse município, a taxa de isolamento social, o número de pessoas idosas desses municípios e a taxa de ocupação de leitos de UTI, que hoje, segundo o governador Renato Casagrande, gira em torno de 80% a 90%, de acordo com dados que a gente pode acompanhar do painel Covid-19. Bom, 36 municípios entraram para o risco alto para o novo coronavírus e 42 para o risco moderado, ou seja, o Espírito Santo não tem mais municípios no risco baixo, né, na zona verde, não existe mais. Então, o que isso acarreta, Lucas? Os municípios que foram para o risco alto ou que já estavam, precisa adotar o comércio do mesmo jeito que está aqui na Grande Vitória, né? Em dias alternados e também no horário reduzido. Os municípios que estão no risco moderado não vão poder abrir comércio aos fins de semana. Então, risco moderado, comércio só funciona de segunda a sexta. O mapa apresentado durante a coletiva de imprensa, que terminou agora há pouco, Lucas, foi o mesmo apresentado na reunião mais cedo com cerca de 100 prefeitos do Espírito Santo. Esse mapa, nesse mapa foram utilizados os dados até esta sexta-feira, por isso, até domingo deve ser apresentado um outro mapa, esse sim valendo para a próxima semana. Então, alguns municípios podem sair da zona de alto risco e outros podem ir para a zona de alto risco. O governador disse que essa nova versão, né, passará a valer a partir de domingo, dia 7. E se o isolamento social não melhorar aqui no Espírito Santo, hoje girando a média aí de 48%, não, é a média, né, do estado desde quando começou a contagem aí do isolamento social, utilizando dados de geolocalização de celulares oferecidos aí pelas operadoras. Se não melhorar esse índice de isolamento social, alguns municípios vão caminhar aí para o risco extremo. Hoje não existe nenhum município no risco extremo, até esta sexta-feira, mas se não melhorar esse índice de isolamento social, alguns municípios poderão ter de bloquear totalmente as suas atividades. E uma última informação, se as pessoas não abrirem mão do lazer, palavras aí do governador Renato Casagrande, não será possível manter as atividades econômicas por muito tempo. Lucas. É isso, Verônica, obrigado pelas suas informações. Está aí o resumo do que falou o governador mais cedo em entrevista coletiva, atualizando a matriz de risco aqui do Espírito Santo, que vale para todos os municípios. Agora para você na tela, dados da Covid-19 do Brasil, atualizados até o momento, o país registrou oficialmente 614.941 novos casos da Covid-19. Ontem, o Brasil bateu o recorde de mortos em 24 horas, com 1.473 óbitos, média de uma pessoa morta por minuto, vítima do novo coronavírus. Os dados que foram atualizados ontem à noite, o Ministério da Saúde mudou o protocolo de atualização dos dados, que antes era às 5 da tarde, passou a ser às 19 horas, mas ontem os dados foram divulgados apenas às 22 horas, hora de Brasília. E para falar sobre os dados aqui do Espírito Santo, eu volto a chamar a Verônica Salazar. Pois é, Lucas, a Secretaria de Estado da Saúde informou agora há pouco a toda a imprensa, né, que os dados aqui do Espírito Santo vão ser atualizados logo mais a partir das 8 da noite. Então, os dados que a gente tem aqui são da última atualização, que foi feita ontem por volta das 5 horas da tarde. O Espírito Santo contabilizava 737 mortos e 16.894 casos de pessoas confirmadas com Covid-19. E o pronto atendimento de São Pedro, em Vitória, ganhou 20 novos leitos de campanha para receber pacientes com a Covid-19 ou suspeitos de terem contraído a doença, Lucas. A estrutura foi montada ao lado do PA e vai contar com respiradores e oxigênio.
O encaminhamento dos pacientes será feito através de avaliação médica nos PAs de São Pedro, né, e da Praia do Suá, ou pelo serviço de telemedicina implantado pela Prefeitura. Uma estrutura similar também foi montada no município de Serra. Foram abertos 30 leitos de campanha ao lado da UPA de Castelândia. A assessoria da Prefeitura de Serra informou ainda que o município separou leitos em outras 2 UPAs para atendimento de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. No total, Serra dispõe de 50 leitos para Covid-19, 12 deles de emergência. Lucas. É isso, Verônica. E o governo do estado promoveu uma solenidade virtual em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Na videoconferência, que foi transmitida pela TVE e pelas redes sociais, teve assinatura de decretos, lançamentos de cartilha e de aplicativo. O Dia Mundial do Meio Ambiente foi celebrado pelo governo através de uma teleconferência que reuniu o governador Renato Casagrande, os titulares da Secretaria de Meio Ambiente, do IEMA, da Agência Estadual de Recursos Hídricos, além de outras autoridades e lideranças da área ambiental. Logo no início, uma boa notícia. Segundo o SOS Mata Atlântica, o Espírito Santo já por 3 anos consecutivos apresentou um índice de desmatamento zero. E essa é uma informação que, nesse dia de hoje, é muito importante. Na teleconferência foi dada posse aos membros do Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas. Na área de segurança hídrica, o governo assinou um decreto que regulamenta a política estadual de governança e segurança de barragens e encaminhou projetos de lei sobre fiscalização e uso racional da água. Também foi lançada uma cartilha virtual de segurança de barragens. Outro destaque foi o lançamento de um aplicativo sobre a qualidade do ar na região metropolitana. O cidadão capixaba pode ter informações em tempo real da qualidade do ar. Eu sei que o momento agora, momento que a atividade econômica está baixa, né? Então a poluição é menor, tá certo? Mas nós não podemos deixar de praticar os atos referentes à qualidade do ar, que é um problema para a região metropolitana. Então o trabalho de acompanhamento com a Vale do Rio Doce, com a ArcelorMittal continua, tá certo? O Ministério Público faz um excelente trabalho nessa área e o nosso trabalho de dar informação à sociedade, que a sociedade possa cobrar dos governos medidas de controle a política de controle da qualidade do ar. Mesmo em época de anormalidade, nossas obras de prevenção continuam, o nosso centro integrado para monitorar eventos climáticos extremos está em andamento, né? Nossa macrodrenagem em Vila Velha, Cariacica e Viana estão em andamento. Então, são diversas ações relacionadas à questão ambiental que nós estamos desenvolvendo e que, se Deus quiser, daqui a pouco vamos poder nos encontrar, né? E, de forma muito mais didática, poder apresentar tudo para vocês. E assim vamos encerrando o segundo bloco do Giro TVE de hoje. Daqui a pouquinho voltamos. Você vai ver no programa Agricultura desta semana. Gado Senepol, uma raça resistente e que se destaca na produção de carne e leite, vem chamando a atenção de criadores no Brasil. A busca pelo animal perfeito leva o criador a investir cada vez mais no melhoramento genético da raça. Um exemplo é esta vaca aqui, a Fogo 33, eleita uma das 3 melhores da raça Senepol do país. Uma iniciativa da Defensoria Pública do Espírito Santo prevê a doação de uma árvore em cada acordo firmado para ajudar no reflorestamento. É neste fim de semana no Agrocultura.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Giro TVE desta sexta-feira. E o setor da construção civil não parou, mas foi bastante afetado pela pandemia do novo coronavírus. Milhares de postos de trabalho foram fechados e a lucratividade das empresas diminuiu. Hoje, os canteiros de obras estão adaptados às normas sanitárias de proteção à Covid-19. A entrada em um canteiro de obras ficou diferente desde o início da pandemia. Além da verificação de equipamentos de proteção individual, é necessária a aferição de temperatura. Quem trabalha na construção civil também precisa usar máscaras e higienizar bem as mãos. Logo no início, a gente procurou agir rápido, criando medidas necessárias, né, para a manutenção das atividades, né, das nossas obras no estado. A gente teve uma redução aproximadamente de 20% do nosso efetivo, devido a pessoas do grupo de risco que foram afastadas, né, com alguns procedimentos de férias, entre outros, e algumas pessoas também que apresentaram alguns sintomas, que assim que apresentavam esses sintomas também a gente orientava que fossem afastadas para que pudessem ficar em isolamento e cumprir com o procedimento de recuperação. O setor, que é o termômetro da economia, é um dos que mais sofre com a pandemia. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, apontam que a construção civil já perdeu cerca de 67 mil postos de trabalho. A construção civil tem sido extremamente afetada, primeiro porque no entorno da construção civil funcionam muitos setores da economia. A construção civil ela tem essa capacidade, essa capilaridade de agregar setores de quase todas as áreas do setor produtivo. Então, assim, na hora que fecham algumas lojas, na hora que fecharam as lojas de material de construção, na hora que a circulação de caminhões ficou mais difícil, enfim, tudo isso obviamente afeta. Normalmente, para cada funcionário da construção civil direto, você tem em torno de 5, 6 funcionários indiretos que trabalham para a construção civil, né? Trabalham para o setor da construção civil. Então, na hora que a construção civil é afetada, afeta com certeza grande parte da economia. Aliás, sempre se fala, quando a construção vai mal, é porque a economia vai mal. Mesmo com essa redução no número de funcionários, as empreiteiras se adequaram e não paralisaram os serviços, apesar das dificuldades com fornecedores e preços elevados de alguns materiais. É um prejuízo que eventualmente as empresas vão acabar assumindo para elas, né? Exatamente para o produto não aumentar, para o produto final não aumentar e não dificultar mais a comercialização. Mas as empresas vão acabar, com certeza, tendo baixa lucratividade e tendo mais dificuldades que já vinham tendo, né? Antes da pandemia, a expectativa é que fossem construídas no Espírito Santo mais de 15 mil unidades de venda. Hoje, o cenário mais otimista do Sinduscom para o setor é a manutenção das 11 mil unidades de vendas em construção, número similar ao do ano passado. E hoje completa 20 anos da morte de um dos maiores sambistas do Brasil, João Nogueira. E para homenageá-lo, o cantor e compositor Fábio Pinel faz uma live agora à noite com os grandes sucessos dele. O jornalista e escritor José Roberto Santos Neves falou aqui para o Giro TVE da importância de João Nogueira para o cenário do samba e da música popular brasileira. Olá, Giro TVE. Para mim é uma grande satisfação estar aqui para falar sobre os 20 anos da morte de João Nogueira. Esse que é um dos grandes mestres da música brasileira, grande compositor de sambas, que surgiu no começo dos anos 70 e construiu uma carreira notável, né? O João sempre teve influência de Noel Rosa, Wilson Batista, Geraldo Pereira. Não é à toa que ele gravou na década de 80 um disco dedicado a esses 3 grandes compositores, ou seja, aquela linhagem nobre do samba, o samba elegante, com a divisão bem marcado, as letras com qualidade, o samba da malandragem, do subúrbio, o João que era rubro-negro, que era portelense, era cara do Rio de Janeiro, João Nogueira do Meia. Agora, eu gosto muito dos discos dele da década de 70, começar por E Lá Vou Eu, esse disco é de 74, tem uma gravação de Gago Apaixonado, de Noel Rosa. Esse disco de 75, Vem Quem Tem, um descasso. Ele tem uma homenagem a Clara Nunes, que é mineira, né? O nome da música, do samba. Tem também O Homem de um Braço Só, que ele fez para Natal da Portela.
E aqui na contracapa tem uma entrevista com a turma do Pasquim. Esse é um descasso. Tem o Espelho, que já é um samba que ele fez para o pai dele. Tem Vida Boêmia, de 78, onde o João grava As Forças da Natureza, parceria com Paulo César Pinheiro. E esse disco de 79, que é o Clube do Samba, que é incrível. Era um momento em que os sambistas estavam desempregados por causa da onda da discoteca, né, da disco music, do Dancing Days. E aí o João teve a ideia de montar o Clube do Samba, e logo chegaram Martim da Vila, Clara Nunes, Roberto Ribeiro, Alcione. Isso voltou a valorizar o samba, os sambistas tiveram novamente os seus empregos naquele momento. Desse disco eu destaco Súplica, que inaugura a trilogia do Alumbramento, que depois foram parcerias com Paulo César Pinheiro, que ele completou com Poder da Criação e com Minha Missão. Tive a oportunidade de, em 1999, entrevistar o João Nogueira do jornal Gazeta. Foi um ano antes da morte dele, foi uma experiência incrível. O João fez um show na extinta Casa de Shows Zanzibar e também na Fafi. Essa entrevista foi registrada no meu livro A MPB, de Conversa em Conversa. Eu fico feliz dessa homenagem aos 20 anos sem o João Nogueira, né? A obra dele continua nas suas canções, que são atemporais, continua na voz do filho, o Diogo Nogueira, e também através do canto de jovens artistas como Fábio Pinel, que estão sempre interpretando os sambas do João Nogueira em seus shows. Que ajuda o mundo a viver em paz, que todos já sofrem demais. Que ajuda o mundo a viver em paz. Salve galera do Giro TVE, tudo bem? Eu sou o cantor e compositor Fábio Pinel. Lancei meu primeiro disco autoral agora em janeiro desse ano. O Dom de Cantar tá lá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube, em todas as plataformas. Confere lá. Mas hoje eu vim aqui para falar de uma coisa muito legal. Venho fazer um convite. Daqui a pouco, às 8 horas, 20 horas, vou fazer uma live no meu Instagram, no meu perfil, @fabio.pinel, live especial João Nogueira. Por que João Nogueira? Hoje a gente completa 20 anos sem João. É uma data importante que devemos lembrar. Por quê? Porque João, para mim pelo menos, o João é uma grande influência, né? Meu grande espelho do trabalho, assim. Meu pai colocava os discos do João enquanto a gente viajava, enquanto minha mãe cozinhava lá em casa. E assim, eu cresci ouvindo aquela voz, aquele estilo de cantar. Eu absorvi muita coisa do João e digo que é uma das minhas maiores influências da minha carreira, João Nogueira. Se você ouvir o meu disco, você vai perceber uns traços de João. E é muito legal, é muito gostoso falar isso, porque eu tenho muito orgulho de presenciar, né? De ouvir, de ter acesso às coisas do João. Então, nada melhor que fazer uma live para comemorar e saudar esse grande compositor e cantor da nossa música brasileira, do nosso samba. Para isso, eu vou cantar um pedacinho aqui de uma das canções do João, em parceria com Paulo César Pinheiro, que certamente estará presente na live daqui a pouco. Vem comigo que daqui a pouco tem muita coisa legal, tá bom? Vai resplandecer, uma chuva de prata do céu vai descer, laraiar, o esplendor da mata vai renascer, e o ar de novo vai ser natural, vai florir, cada grande cidade um mato vai cobrir, das ruínas um novo povo vai surgir, e vai cantar afinal, as pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas do carnaval. Confere lá, te aguardo. Tá aí então o convite. Antes de encerrar o Giro TVE de hoje, eu volto na nossa redação para os últimos destaques da Verônica Salazar. Verônica. Lucas, o secretário de Estado da Saúde, Onésio Fernandes, realizou hoje pela manhã uma prestação de contas da pasta à Assembleia Legislativa. A solenidade pode ser acompanhada daqui a pouco, a partir das 7 horas da noite, no canal da TV Assembleia. Uma boa noite para você e até segunda-feira.
É isso daí, até segunda-feira. A gente vai encerrar o Giro TVE de hoje, sexta-feira, com um pouco mais de João Nogueira. A você, uma boa noite, um ótimo fim de semana e até segunda. Quando o sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mal. E o mar, com suas águas bravias, levar consigo o pó dos nossos dias, vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar sobre a força de um temporal, e os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar, afinal vai resplandecer. Uma chuva de prata do céu vai descer, o esplendor da mata vai renascer, e o ar de novo vai ser natural, vai florir. Cada grande cidade o mato vai cobrir, oh, das ruínas um novo povo vai e vai cantar afinal as pragas, as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. A autocontemplação da mulher negra é o tema da websérie Revejo. Durante 3 episódios, o projeto independente promove a reflexão sobre a construção de identidades negras. E você, já se contemplou hoje? Revejo. Acompanhe durante a programação da TVE.